Exercício 3. Encontre limite de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x quando x tende a zero. Tentem resolver, por favor. Primeiro vamos aplicar diretamente o limite para ver o que acontece, né? Se eu aplicar o limite diretamente, eu vou colocar zero no lugar de x, então vai ficar raiz quadrada de 0 mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre zero, que vai ser 0 mais 2 é 2, então ficou raiz de 2 menos raiz de 2 sobre zero, que deu 0 sobre zero, que é indeterminado. Então vamos racionalizar o numerador. Nesse caso aqui, vamos tentar racionalizar o numerador. Tá? Eu posso falar que limite de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x, quando x tende a zero, é igual a limite. Eu vou multiplicar, eu vou racionalizar quem? O numerador. Então, eu tenho que multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de x mais 2 mais 2. Por quê? É produto notável. O que significa racionalizar? É tirar a raiz da expressão. Se eu quero racionalizar o numerador, eu vou tirar a raiz do numerador. Veja bem, aqui eu tenho uma soma, né? Uma soma, e se eu multiplicar aqui por uma... Aqui eu tenho uma, desculpa, eu tenho uma subtração, né? O primeiro termo menos o segundo termo. Aí se eu multiplicar isso aqui pelos mesmos termos, só que invertendo o sinal, o primeiro termo mais o segundo termo, o que vai acontecer? É um produto notável. A mais b que multiplica a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Né? Produto notável lá do pré-cálculo. Aí vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado, então vou elevar o primeiro termo ao quadrado e vou elevar o segundo termo ao quadrado, ou seja, vou eliminar as raízes. Por isso que eu multipliquei por raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Tá? Porque aqui era menos, eu tenho que multiplicar pelo sinal contrário. Só que se eu multipliquei o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador também, porque senão vai alterar a minha expressão, e não pode alterar. E quando eu multiplico o numerador e denominador pelo mesmo valor, na verdade estou multiplicando por 1. Né? Eu simplifico isso por esse e volta na expressão original. Então, por isso que temos que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, para não alterar minha fração. Aí agora, depois dessa revisão de pré-cálculo, vamos continuar no cálculo 1. Então aqui vai ficar, eu posso falar que limite, desculpa, que limite de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x, quando x tende a zero é igual. Veja bem, aqui é um produto notável, né? A menos b que multiplicar mais b é a ao quadrado. Quem que é meu a no caso? Raiz quadrada de x mais 2. Então vai ficar raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado menos b ao quadrado. E quem que é o meu b nesse caso? Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tudo isso sobre o numerador a gente não mexe por enquanto, deixa do jeito que estava. Vamos calcular. Então vai ser igual raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado, corta quadrado com 2 do radical, ficou x mais 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta quadrado com quadrado, ficou menos 2. Tudo isso sobre o denominador que nós não mexemos até agora. Então, agora nós temos que x mais 2 menos 2, mais 2 menos 2 é zero. Então, ficou limite de x sobre x que multiplica raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. E nós podemos ver aqui que dá para simplificar x com x. Né? Eu tenho x e tenho x. Um fator x eu posso simplificar. Então ficou o quê? No lugar do x aqui vai ficar 1. Por quê? Porque eu dividi esse x por esse. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então ficou 1. 1 sobre raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Então, agora eu posso aplicar o limite, né? Então, lembrando que ficou? Ficou 1, cadê meu mouse? 1 sobre raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Então, no lugar aqui, lembrando que isso aqui é a expressão original, nós estamos aplicando o limite nessa expressão aqui, tá? Que é 1 sobre raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Então, nós vamos colocar 0 aqui, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 0 mais 2 mais raiz de 2. É o que ficou aqui. 1 sobre raiz quadrada de 0 mais 2 mais raiz de 2. Por quê? Porque nós colocamos o 0 no lugar do x na expressão anterior, que é igual, né? 0 mais 2 é 2, raiz de 2 mais raiz de 2, raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz de 2, então ficou 1 sobre 2 raiz de 2. Pronto.
Pronto, agora vamos racionalizar o denominador, né? Porque manda o manual da matemática racionalizar o denominador na resposta. Nós não podemos deixar raiz no denominador na resposta. Então, o que é racionalizar? Racionalizar é eliminar a raiz. Aqui nós temos apenas um termo só, né? A maneira mais simples de racionalizar é quando tem um termo só. Então, tem a raiz quadrada de 2, basta multiplicar por raiz quadrada de 2. Da mesma maneira, se eu vou multiplicar aqui o denominador por raiz quadrada de 2, eu sou obrigado a multiplicar o numerador também por raiz quadrada de 2, né? Porque, na verdade, eu estou multiplicando por 1. Né? Multiplicar qualquer coisa por 1, essa qualquer coisa mesmo não vai alterar. Aí vai ficar, então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 4. Né? Que é igual 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, raiz quadrada de 4 é 2, 2 vezes 2. Então, o limite de raiz de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x, quando x tende a zero, é raiz quadrada de 2 sobre 4.